Vamos lá, gente. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. É uma grande satisfação fazer parte desse projeto que se inicia na presente data. É um projeto intitulado de Blindagem Jurídica e Licitações em Contratos. Nós hoje eu particularmente tenho uma árdua missão de contribuir com os senhores um pouco do nosso trabalho, nossa experiência. Se nós tomamos um tema hoje polêmico, então eu vou me apresentar. Me chamo Thiago Ferreira, sou advogado, especialista em licitações de contratos, sócio fundador deste escritório de Direito Ferreira. A minha sócia, a doutora Nádia, está a caminho, está em audiência, e nós hoje trataremos deste tema que nós selecionamos para tentar levar aos senhores que trabalham diariamente com licitações e contratos uma melhor visão no que diz respeito à contratação pública, especificamente no que diz respeito à inexigibilidade. Tá bom? O projeto é em parceria com o MBE. Aí eu passo a palavra aqui inicialmente para o nosso presidente da instituição, Ademir, para falar um pouco mais da MBE. Obrigado. E em seguida a gente dá sequência, tá bom? Bom, gente, eu vou ser muito breve aqui, mais uma questão de explicação de aqui vocês estão, o que é esse local. A gente está aqui em 40 dias. Meu nome é Ademir, eu trabalhei na Nestlé há 16 anos, sou professor, pós-graduado, dou aula de capital de giro, fluxo de caixa, tenho pós-graduação em marketing, gestão estratégica, estou fazendo um curso de negociação pela Universidade de Michigan, e a minha vida realmente, depois de ser promotor de vendas e vice-presidente de distribuição, é dar aula. Eu gosto de estar em sala de aula, quando eu durmo. Quando eu tenho que bater alguma meta, eu perco meu sono. Mas se eu estiver dentro de uma sala de aula, eu vou dormir igual. Então eu descobri onde que é a minha zona de convergência. E aí a gente fazia algumas consultorias por Brasília, através de planos de excelência. Então a gente já andou, eu moro em Brasília desde 86. Conheço bastante gente, fui aluno de colégio militar. Tem 3 ministros nossos lá da minha turma, o Wagner da Transparência, o Tarcísio da Infraestrutura e o Ginho, que é o da parte jurídica. É aqueles que estavam, quando ele estava doente lá, o Bolsonaro estava lá no hospital, aqueles 2 que estavam com vocês viram aquela foto? Que estavam com um negocinho, ali é da galera do colégio militar. Então é um pessoal aí que com certeza vai contribuir bastante aí para mudar esse país. Não tenho partido, não tenho nada. Eu sou a favor, eu sou um cara do comércio, eu sou um cara de negócio. Eu falo assim, eu gosto de pessoas que dão resultado. E aí existem incubadoras, existe aceleradora. O que é MBE? MBE é uma facilitadora. E aí quais as formas de facilitar? Você facilita, até gosto de falar essa frase aqui, essa frase é minha. Todo empresário precisa de um parceiro para atingir o sonho dele. Porque você tem um sonho, você sabe onde você quer chegar. E aí, dentro da sua casa, fala, ó, não vai dar certo. Não vai, para com isso. Arruma um emprego fixo. Você tem que trazer seguridade para casa, você é o provedor da casa. Arruma um lugar para você trazer a sua segurança. E eu sou uma pessoa que eu montei essa empresa para ajudar o empresário a atingir o sonho dele. Como? Aí a gente faz toda uma questão de gestão financeira, fiscal, mas é aquilo que eu estava falando ali fora. Diferente. Vamos sair, acabou, nós estamos na Revolução Industrial 4.0. O que vão passar, eu não gosto de falar mal de Sebrae, de outros órgãos, não. Mas o que eles passam lá, eu vou dizer, eles não ficaram 2 horas sentados para esperar um atendimento, eles nunca tomaram chá de cadeira. Eu pergunto assim para o consultor do Sebrae, cara, o que você vai falar para o seu colaborador que você vai atrasar o salário dele 15 dias? Eles não têm o que falar. A gente tem um curso aqui diferenciado do MEC, que no curso do MEC não tem curso para ser gerente, né? Não existe. Vai procurar qual que é a grade para ser gerente. E a gente criou esse curso. A gente usa ferramentas de fora, do Brasil,
daqui interno, de Brasília, a gente é um pesquisador de ferramenta de gestão, adapta ao meio de Brasil e faz para cá. E a gente está ensinando, tá? Então essa aqui é uma escola de negócio, a gente não executa mais, a gente faz mentoria, a gente ensina o dono e a gente tem todos esses produtos aí, consultoria empresarial, treinamento, seguro estruturado, gestão de pessoas, eventos, curso online, geração de demanda e captação de recursos. Garanto que o pessoal aí que faz trabalho com licitação, a gente consegue uma pessoa com um seguro bem bacana também, bem rápido, porque às vezes está meio apertado, onde a gente trabalhou na questão de prestação de serviço, o cara estava apertado, estava meio que queimado e na J. Manucelli, mas a gente conseguiu o seguro com esse pessoal que é nosso parceiro. Eu sou bem prático, assim, eu gosto de pegar os elefantes aqui e botar tudo aqui, para a gente resolver esses elefantes, né? Aí a gente tem os clientes como Nestlé, que você fica anestesiado pro resto da vida. Meu irmão é pricing lá, estava como VP da parte financeira. A gente estava com o Paris Saint-Germain até janeiro. A gente tem essa aqui é a maior distribuidora de tecnologia. Então a gente tem todo esse... Eu trabalhei no Hospital do Câncer, para mim adorei. Foi a maior experiência da minha vida. Entrei na área de saúde, também é outro lugar que faz eu dormir. A gente faz um trabalho até em clínica estética, faculdades. E aí a gente montou a nossa faculdade aqui, que é esse folder aqui que vocês estão vendo. A gente trouxe essa faculdade onde eu dava aula, e aí não adianta você trazer umas coisas para ser mais do mesmo, né? Então tem que ser diferente. A gente está trazendo pós-graduação em 4 meses, tem que estudar 3 horas por dia. Já fui lá no MEC perguntar se era possível isso, porque esse dono aqui eu conheço, estudo no colégio militar também. Eu fui lá no MEC, tem uma pessoa que está fazendo isso, eu conheço, é possível? O MEC falou, se tiver essa grade é possível? É possível. E tripla habilitação estamos trazendo tripla habilitação em pós-graduação presencial. A gente já está com 29 alunos, nós vamos mexer com o personal, a pessoa vai se formar lá, personal treino, biomecânica do exercício, fisiologia do exercício, e a gente, para ser diferente, que eu quero ser diferente, nós vamos dar uma aula dentro da academia. Vai ser lá na Clube 22, ali, uma academia top, e aí os alunos vão para lá e já tem a prática ao mesmo tempo. Tá bom, gente? Alguma dúvida sobre BE? Para não atrapalhar a palestra do meu amigo Dr. Thiago, tem o site, tem meu telefone, eu vou deixar meu cartão aí com vocês aí, todos aí. Tá ok? São todos voltados para a área Não, a gente tem... esportiva, da área esportiva? Não, eu tenho o curso EAD, 4 meses de pós-graduação, está nesse site do Instituto Máximo. Você vem, só faz a prova aqui após acabar o módulo. Aí tem gestão, saúde, tem uns 40 cursos lá, educação, fisioterapia, tem curso de auditoria. E aí, esses aqui são a pós-graduação em tripla habilitação. Você faz 18 meses e ganha 3 diplomas. Mas na área... Eu tô trazendo educação, gestão, né? E não, aí, presencial. Presencial. Essa gestão... Só tô tendo gestão... EAD eu já fiz 1 ano. Eu não dou conta, por isso que eu trouxe presencial. Eu não dou conta de fazer EAD. A gente vai fazer um de auditoria, contabilidade e auditoria. Tá? Com tripla habilitação. A gente vai abrir sim os paralelos. Aula e tudo, e área de licitações e contratos. A gente vai abrir uma tudo, presencial na questão de gestão, que é a minha área. Fluxo de caixa, capital de giro. Não, eu não me adapto. Agora a geração Y e AZ não conta comigo. Bom, gente, eu vou deixar aqui que eu não quero que se prolongue muito, porque eu também estou muito curioso aqui, que eu tive uma experiência numa empresa de prestação de serviço, estava falando para eles aqui, que eu joguei na mesa assim, estava o superintendente e 2 pessoas lá. Eu falei, fui com o argumento de Nestlé para cima deles, né? Eu falei, vocês têm o jogo do governo, todo esse peso, vamos mandar 200 funcionários embora, sendo que eu posso fazer um acordo aqui com vocês, e aí você me paga, daqui a 2 dias eu pago o senhor, estava junto, que eu levei o senhor. A gente paga, porque a gente está no capital de giro, fluxo de caixa do governo, vocês deixaram o país desse jeito, e aí? O superintendente que estava quase caindo na nossa, né? Que era o cara que mandava, mas aí tinha 2 moças lá, se o senhor assinar, nós vamos sair da sala. Eu
falei, então eu vou mandar 200 funcionários embora, você não acha ruim não? Aí eu falei, não mexe mais com o governo. Mas daí nós tivemos uma grande ideia, então vamos aprender para virar o canhão para isso. E no meio do mundo privado, você faz o quê? Você sempre vira um canhão para a pessoa que não está fazendo. Até para o seu vendedor que não está batendo a meta. Quem manda o cara embora não é o gerente ou o dono, é o processo. Vamos aprender o processo, virar o canhão? Esse é o projeto. Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao projeto. Obrigado, Ademir. E o tema de hoje é a inexigibilidade de licitação na visão do Tribunal de Contas da União. Não sei se todos têm a familiaridade nesta área de licitações e contratos, mas inicialmente tive a oportunidade de conversar com o senhor Beraldo e a senhora Cristiane e com a senhora Vânia. Então são realidades diferentes que eu vou passar a palavra para os senhores se apresentarem, saber qual a atividade que atua, qual a experiência, para a gente tentar aqui ser o mais objetivo possível e transmitir a informação de uma forma mais clara. O nome pode ser até assustador para quem não conhece, né, inexigibilidade de licitação. Eu, quando iniciei com essa atividade, eu particularmente tomei um susto. O que vinha a ser inexigibilidade de licitação? Enfim, isso é o dia a dia, a prática da nossa atividade que nos leva a cada dia mais a curiosidade, a estudar, a se dedicar, enfim. Então, o momento é de vocês, dúvidas, fiquem à vontade, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thiago Ferreira, atuo na área de licitações e contratos há 11 anos. Minha experiência nesta área sempre se deu no âmbito da administração pública. Tive a oportunidade de trabalhar nos órgãos do governo federal, como o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Passei pelo Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome, Instituto Brasileiro de Museus, né, no âmbito federal. E em 2015, eu me desliguei da TCB, trabalhei na TCB como advogado da empresa, Sociedade de Transporte Coletivo de Brasília, e eu era um dos responsáveis em emitir pareceres jurídicos em matérias licitatórias. E aí daí então, por não ter mais compatibilidade horária, decidi então investir na minha advocacia, no meu escritório, para prestar assessoria jurídica para as empresas que sofrem diariamente com as licitações, desde a leitura de um edital até a execução contratual, faturamento e etc. Tá? Fiquem à vontade. Eu vou passar para os senhores para se apresentar. Acredito que todos não se conhecem ainda, né? O momento aqui é bem light, né? Para a gente criar uma atmosfera, trocar experiências. E eu gostaria de então iniciar pela colega Vânia. Se apresente, Vânia, para os demais colegas, para a gente dar seguimento. Se apresenta, fala quem é, né, a sua experiência, se conhece essa matéria, se já, enfim, fala um pouco o que lhe motivou a comparecer a este evento. Fique à vontade, a palavra é com a senhora neste momento. Muito obrigada. Meu nome é Vânia, eu não trabalho na área, vim por curiosidade e vim completamente crua, não conheço nada a respeito de licitações, só algumas coisas apesar da minha irmã trabalhar com isso, né? Convivo com ela, mas eu não trabalho junto com ela. Portanto, eu vim aqui para conhecer, somente. Bom. Opa, meu nome é João. Sou formado em Direito, tenho especialização na área de Direito Público e Direito Empresarial e trabalhei na parte de licitações 3 anos e meio na assessoria da área da saúde. Ótimo, seja bem-vindo. A Devi já se apresentou. Cristiane, fica à vontade, a palavra com a senhora neste momento. Eu sou Cristiane, trabalho nessa área há cerca de uns 30 anos. Eu comecei, eu posso falar que comecei como telefonista até chegar à área comercial, ao entendimento. Então, eu passei por todas as áreas dentro da empresa que atua na área de prestação de serviços em Brasília. Hoje eu trabalho com a HK, trabalhamos só diretamente com o governo, não trabalhamos em contrato da área privada, não temos contrato na área privada, não temos contratos com o
governo do Distrito Federal, trabalhando só com órgão federal. Ótimo. Sua experiência vai ser fundamental aqui nesta noite. A gente trocar figurinhas. Espero aprender mais. Todos né? nós Eu somos- vim para aprender, Todos nós para somos conhecer. aprendizes. Tá bom? Obrigado, Cristiano. Seja bem-vindo. Heraldo, palavra Meu do nome senhor. é Heraldo Magalhães de Queiroz. Eu trabalho na empresa Manchester. A gente já está também há muito tempo trabalhando nessa parte comercial, sou gerente comercial da empresa. E essa área de licitações é a minha, diretamente a praia em que eu estou. Então, quando eu vi o convite, me deu também muita curiosidade para ver qual era o diferencial aí nessa situação, né? Porque a gente enfrenta muita coisa no dia a dia, então eu queria ver. Ótimo. Ótimo. Manchester, nós tivemos até a oportunidade em meados de 2008, 2009, quando eu atuei no IFAM também. Trabalhei no IFAM e a Manchester tinha lá o contrato de apoio administrativo Verdade. junto ao IFAM. É uma empresa muito boa, nós tivemos, naquele momento nós não tivemos nenhum problema em termos de execução. Parabéns, desejo às empresas aí todo sucesso, né, nessa caminhada. Tá certo? Eu já não tive uma experiência nada boa com o IFAM. IFAM. Aí pode A falar. gente conversa. Pois é, não, aí pode falar. Tá bom? Foi a famosa história. Perfeito. Bom, gente, vamos lá então. Eu inauguro aqui a nossa palestra com uma reflexão do dia, uma frase que eu particularmente gosto e procuro aplicar nas minhas atividades, por isso que eu compartilho aqui neste momento. É uma frase de Albert Einstein, que todos nós conhecemos, né, que diz o seguinte: insanidade é acreditar que agindo da mesma forma que no passado, obteremos resultados diferentes no futuro. Então, a palavra do Ademir nesse momento, a palavra que o Ademir apresentou, casa justamente com essa reflexão. Inovação, criatividade. Precisamos ser criativos em tudo que nós nos disponibilizamos a executar. Tá? E no âmbito das licitações públicas, desde a administração pública até os licitantes, interessados, enfim, tem que ser criativo. Tem que mudar, tem que buscar novos mecanismos, novas interpretações que nós vamos tratar aqui hoje à noite, especificamente com a inexigibilidade de licitação. Então, a criatividade faz parte da eficiência. Né? Como nós sabemos, né, no âmbito da administração pública, um dos princípios que regem a máquina administrativa é a eficiência. E essa eficiência, nos tempos de hoje, ela, infelizmente, ela é abalada, né? Enfim, gestores públicos, infelizmente, despreparados na condução dos seus trabalhos. Então, essa é a reflexão do dia que eu trago para os senhores. Tá certo? Vamos lá. Inexigibilidade de licitação. Né? Antes de nós tratarmos especificamente de inexigibilidade de licitação, eu trago aos senhores uma breve consideração do conceito de inexigibilidade. Eu parto da premissa em que os presentes têm a dificuldade em compreender o texto normativo que regulamenta este instituto da inexigibilidade. O que vem a ser inexigibilidade, então, para efeito de licitação? É uma situação jurídico-formal que autoriza a administração pública a proceder à contratação direta em razão da inviabilidade de competição. Este é o conceito clássico previsto na nossa doutrina administrativa. Nós sabemos que a licitação, em regra, a grosso modo, ela é um instituto em que a administração pública ela é submetida para contratar serviço, aquisição de bens, materiais, etc. Então, para que a administração pública, o governo, contrate uma prestadora de serviço, ela tem que necessariamente, em regra, por força constitucional, abrir o processo licitatório. Esta é a regra. Uma das exceções é justamente a inexigibilidade de licitação, em que há situações em que a própria lei autoriza a administração pública a não proceder com o procedimento formal de uma licitação, abertura de edital, etc.
Por isso que eu destaquei aqui contratação direta, ou seja, a administração pública no âmbito de uma inexigibilidade, ela verifica que não tem competição, não existe a possibilidade de competição, em razão seja da singularidade daquele objeto, ou mesmo das características especiais que um potencial licitante, um potencial contratado reúne. Então, essa competição, licitação nada mais é que uma competição, ela se torna inviável juridicamente. E aí, então, nós temos essa previsão legal chamada inexigibilidade de licitação. Certo? Como eu disse, a inviabilidade de licitação ocorre quando se pode assegurar tratamento isonômico, porque, se for possível, a licitação deve ser realizada. Então, em regra, a licitação deverá ser processada pela administração pública de forma igualitária, nas mesmas condições. Todos os potenciais concorrentes devem participar desse procedimento de forma igualitária, assim como um concurso público. Quando a administração pública abre um concurso público para provimento de cargos efetivos, né? O nosso colega Manuel, né, estudando para o concurso, agora há pouco ele estava falando. Então, quando ela abre um edital de um concurso público, todos os competidores, todos os participantes, todos os interessados, eles devem participar de forma igualitária. Então, quando a administração pública ela abre uma licitação, todas as regras são válidas de forma igualitária. Então, quando se tem uma inviabilidade, não significa dizer que não houve a isonomia. Aí nós vamos tratar isso mais para frente. Existem situações em que esta isonomia ela é flexibilizada em razão da natureza da contratação. E aí a própria lei abre essa exceção de proceder à licitação. Certo? Gente, se eu estiver falando muito rápido, por favor, fique à vontade, tá? Levante o dedo que a gente passa a palavra. O momento é dos senhores. Tá no júri, né, doutor? Não, nem tanto. Vamos lá. O artigo 25 da Lei 866B, para quem não sabe, a senhora Vani, né, especificamente não tem conhecimento, né, de licitações, a senhora, né? Não. A 8666 é a Lei Geral de Licitações e Contratos, tá bom? Então, no artigo 25 da Lei 866 de 93, ela reúne situações descritas genericamente como inviabilidade de competição de forma exemplificativa, ou seja, as hipóteses de inexigibilidade de licitação não se esgotam no rol deste artigo 25. O que significa dizer isso? Significa dizer que a própria Lei 8666, em seu artigo 25, traz de forma geral as três principais hipóteses em que a administração pública poderá inexigir uma licitação. E aí nós vamos tratar especificamente mais para frente. Tá bom? Então são essas hipóteses legais que o próprio legislador entendeu que, caso a administração pública se depare com aquelas três situações previstas no artigo 25, é uma hipótese genérica, abstrata, de se proceder a uma contratação direta sem proceder com a licitação tradicional. Perfeito? E é o rol, por que eu sublinhei? O rol é exemplificativo. O que significa dizer isso juridicamente? Significa dizer que as hipóteses de licitação não se esgotam no artigo 25 da 8666. Existem outras leis previstas no ordenamento jurídico que tratam também de licitações de contrato, em especial também de inexigibilidade. Então, é uma exemplificação normativa. Existem outras hipóteses de inexigibilidade previstas no ordenamento jurídico? Existem. Se esgotam no rol do artigo 25? Não. Para aqueles que vão fazer concurso público, que é o caso do nosso amigo Manuel, isso aqui cai em concurso público constantemente. O rol do artigo 25 ele é taxativo, ou seja, são aquelas hipóteses fechadas configuradoras da inexigibilidade? Não, exemplificativa. Ou seja, existem outras hipóteses espalhadas dentro do ordenamento jurídico que pode atrair a incidência deste instituto da inexigibilidade. Ok? Para que incida a hipótese de inexigibilidade de licitação, além da motivação do ato pela autoridade administrativa competente, é necessário que o serviço possua natureza singular, isto é, seja visivelmente diferenciado em relação ao serviço da mesma natureza prestada por outros profissionais do ramo.
e que seja prestado por profissional ou empresa de notória especialização sob pena de violar os princípios da administração pública. O que quer dizer? O que isso significa? Gente, olha só. Todo ato administrativo, ele precisa ser motivado. Quando a administração pública ela decide abrir uma licitação, o gestor tem que instruir o processo, justificar o porquê que vai contratar o serviço de engenharia, o serviço de limpeza e conservação, o serviço de apoio administrativo, justificar por que a administração pública vai adquirir, pretende adquirir 100 equipamentos de ar-condicionado. Então tem que ser o quê? Motivado. O ato tem que ser justificado. É uma das premissas para que esta possível contratação ela seja considerada válida, legal. Perfeito? E mais, uma das características da inexigibilidade de licitação é a singularidade do objeto. Veja bem, a nossa colega Cristiane, ela trabalha no segmento de serviços gerais. Não? Qual é o segmento? Trabalho de terceirização. Não atuo na área de serviços gerais. Que é a área de serviços gerais é limpeza. Limpeza, cooperagem, etc. Então vamos trabalhar com a seguinte hipótese. Seja bem-vinda, tá? Seja bem-vinda. Vamos trabalhar com a seguinte hipótese. Serviços gerais, todos nós, serviços gerais, limpeza, conservação, cooperagem, são serviços comuns, em que o próprio mercado competitivo dispõe de N possibilidades para atender aquele licitante, aquele órgão público que deseja contratar. Perfeito? Existe alguma singularidade nesse objeto a ser contratado? Não. Não existe. Então, em princípio, não pode se contratar um serviço de limpeza e conservação, por exemplo, nas vias restritivas da licitação, porque não é um serviço que é singular. Mas, doutor Thiago, me dá um exemplo então, de uma contratação em que poderia se contratar pela inexigibilidade da licitação. Festa de final de ano, Réveillon. O que o GDF normalmente faz? Uma grande festa, né, com artistas renomados lá na esplanada dos ministérios, né? Como que esse artista chegou lá no palanque lá para cantar? Por exemplo, um artista renomado, até onde eu acompanhei ele, né? Recentemente, a Anitta, enfim, todo mundo conhece a Anitta. A Anitta foi contratada, um exemplo hipotético, não sei se isso aconteceu, para cantar em um determinado período na festividade de final de ano. O GDF, ele deflagrou um processo de contratação, mas fez licitação? Claro que não. Não fez licitação. Por quê? Porque a pessoa daquele artista, né, a pessoa, a Anitta, no caso, o Roberto Carlos da vida, o cantor Roberto Carlos, reúne o quê? Uma singularidade na sua pessoa. Então, a administração pública ela não abre a licitação tradicional, via edital, e contrata diretamente, através de inexigibilidade de licitação, aquele profissional ou aquela empresa com notória especialização. Ah, mas doutor Thiago, eu sei cantar Roberto Carlos, eu sei cantar a Anitta, tudo bem. Mas você não é a Anitta, não é o Roberto Carlos. Você não reúne essa singularidade, tampouco notória especialização naquela atividade que você se propõe a fazer. Então, a inexigibilidade de licitação percebe que ela é uma hipótese fechada, restrita. Não é qualquer um. Não é para todo mundo. Se aquela pessoa foi contratada nas vias da inexigibilidade, significa dizer que aquela pessoa reúne ou uma característica singular, particularizada, ou aquele objeto é muito específico para a administração pública. Perfeito? E se isso não acontecer, se esses requisitos não forem observados, por lei, o gestor público responsável na condução daquele processo poderá sofrer sanções administrativas, criminais, que será o tema da próxima palestra sobre o assunto. Tá bom? Cuidado! Inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, artigo 25 da Lei 8666, configura crime. É crime. Se o gestor público contratar uma empresa que não reúne os requisitos legais, é crime. Isso está previsto aonde, doutor Thiago? Isso está previsto no artigo 89 da 8666 de 93.
que traz lá o crime, a figura penal. O artigo 89 diz: dispensar ou inexigir licitação fora dessas hipóteses é uma responsabilidade criminal, é crime. Que nós vamos tratar numa outra oportunidade. Então, muito cuidado, senhores. Vocês que licitam também precisam ter uma certa percepção que o empresário também poderá responder criminalmente caso alguma situação seja verificada em desconformidade com a lei. Tá? A eventual responsabilidade criminal alcança o gestor público, e entre aspas, o funcionário público, para traduzir numa linguagem mais acessível, e o próprio licitante, dependendo da conduta naquele processo de contratação. Então, a ausência de licitação, todavia, não significa que a administração deve contratar sem observar e cumprir as formalidades. Explico. Quando o processo de inexigibilidade ele é deflagrado, ele é instruído, não significa dizer que não tem formalidades. Tem certas formalidades. Tá? O artigo 26 da 8666 traz algumas premissas para que o processo seja considerado válido. Justificativa, o porquê que vai contratar, de que forma vai contratar, justificar o preço, se aquele preço daquele artista, ou melhor dizendo, daquele profissional singular está compatível com a realidade do mercado. Vamos pegar o exemplo do Roberto Carlos. Eu não faço a menor ideia quanto seria o valor que o Roberto Carlos ou esses profissionais de notória especialização ele oferta para a administração, não faço a menor ideia. 500 milhões. Não faço 500 milhões? Vamos dizer isso aí. Se for 500 milhões, o responsável, o gestor público naquela condução do processo, ele deverá justificar o preço. Não é porque esse artista é renomado, que ele é o único, o exclusivo, o singular, vamos colocar assim, apresentou o preço, mas esse preço tem que estar razoável, compatível com o mercado. Então tem formalidades legais. Muito embora não tenha a licitação tradicional, a administração pública tem o dever de cumprir com certas exigências. Em síntese, nos casos de inexigibilidade de licitação, não há possibilidade de competição. Como eu estou dizendo, não há competição, porque só existe um objeto, porque só existe um objeto ou uma pessoa que atenda às necessidades da administração. A licitação é inviável, não tem inviabilidade de competição. Ou seja, não tem como a administração pública estabelecer critérios objetivos de contratação. Daí a razão da inviabilidade de competição. Doutor? Pois não? Por isso que eu estou falando besteira. Também não sei muita coisa não. Mas, por exemplo, se você tiver uma coisa que é exclusiva, vai ter, um exemplo aí, uma placa fotovoltaica que só tem aqui, com a tecnologia, blá, blá, blá. Como é que essa questão de uma coisa você está me dizendo, a singularidade. Então eu vou trazer um produto singular para cá. Certo. Vou oferecer esse produto para o governo. Eu faço através de ata, é isso? Como é que é? Não, veja bem. Como é que eu ofereço para o governo? Eu tenho um produto único. Excelente pergunta. Se todos entenderam a pergunta da Ademir, olha só. A singularidade é uma questão e a exclusividade desse produto ou serviço é uma outra questão. Quando a administração pública ela decide contratar de forma nas vias de exclusividade, né, o fundamento legal é outro, não é o que nós vamos tratar, é o artigo 25, inciso 1. Mas como se comprova, respondendo a sua pergunta, normalmente profissionais exclusivos que detêm aquelas características que ninguém outro competidor tem, se comprova através de carta de exclusividade. Na prática, empresários ou profissionais que detêm essa exclusividade comprova através de uma carta de exclusividade que inclusive deve se passar sob o crivo até de cartório. Então eu vou dar um exemplo. Por exemplo, algoritmo da demanda. Só a gente aqui no MBEC faz o algoritmo da demanda. Vamos botar no cartório que só a gente sabe fazer e se eles precisarem, é isso? Isso. E aí vai ser feito um estudo para saber se efetivamente essa instituição... O governo vai vir aqui para me estudar para ver, é interesse dele? Não, sim, é interesse dele, mas você tem que comprovar também. Tem uma carta de exclusividade, entendeu? Você recebe como se fosse uma certidão.
e geralmente ela tem a validade. Então, geralmente, quando o órgão público recebe uma carta de exclusividade, ela vai ver se ela é válida ou não, porque geralmente ela tem uma validade embaixo. E nisso você veio pelo site, pela junta comercial, seja lá onde for, entendeu? Através dessa certidão, e ela geralmente tem uma validade de 1 ano, 2 anos. Aí isso você vai ver se realmente ela está acoplada ou não, ou se já tem outra pessoa já no mercado utilizando. Entendeu? Pode entrar. E aí o que acontece? Pegando o gancho aqui do Manuel, por exemplo, eu vou dar um exemplo um exemplo prático que eu já vivi quando eu trabalhei na TCB. A TCB, não sei se todos conhecem, é uma empresa pública do Distrito Federal responsável pelo transporte coletivo de Brasília. E lá a frota de ônibus basicamente é Mercedes-Benz, os ônibus são Mercedes-Benz. E a necessidade praticamente que diária da empresa é o quê? A aquisição de peças para a frota de ônibus. E aí abre-se um processo para aquisição de uma turbina de um ônibus X. Quem tem essa turbina de acordo com o fabricante? Só a Mercedes-Benz. Algumas credenciadas pela Mercedes-Benz têm legitimidade, vamos dizer assim, de representar em alguns segmentos. Por exemplo, Mar Diesel. Mar Diesel é uma empresa do segmento de peças, em que tem parceria com a Mercedes-Benz e ela comercializa certos produtos. Então, quando eu me deparava com esse tipo de situação, normalmente eu exigia o quê? Do gestor responsável daquele processo, que me apresenta a carta de exclusividade para saber se a Mar Diesel efetivamente ela é exclusiva nesse segmento. Não basta só escrever no processo, eu sou exclusivo, fulano é exclusivo. Não, tem que comprovar. Lembrando que tudo é formal, tá bom? Sabe uma dúvida? Sanou, é porque eu quero assim, que os nossos convidados, por exemplo, eles têm que buscar demanda para eles também, oportunidade no mercado para eles. Claro. Aí eles buscam essas vieses, esses caminhos para oferecer. Perfeito. É um mecanismo. Se a empresa tem uma singularidade em determinado segmento, é possível se cogitar uma inexigibilidade desde que respeitar esses requisitos. Tá bom? Então, o tema é inexigibilidade de licitação sob a visão do TCU, e eu vou fazer uma breve evolução histórica. O objetivo dessa palestra é justamente analisar como o Tribunal de Contas da União, TCU, a instituição máxima em termos de controle externo, do país, como o Tribunal de Contas tem interpretado uma das significativas hipóteses de inexigibilidade de licitação. Lembrando que, no início eu falei que existem 3 possibilidades legais previstas no artigo 25 da 8666, que autoriza a inexigibilidade de licitação. Hoje, nós vamos tratar especificamente do inciso 2º do artigo 25, que é onde dá mais problema. É onde tem problemas interpretativos no âmbito do próprio Tribunal de Contas, como vamos ver agora adiante, e da condução dos trabalhos. Então, o direito ele não é uma ciência exata. Às vezes as pessoas, poxa, mas eu entendo, a hora a decisão A para o caso A e a hora a decisão B para o caso A. Enfim, o direito ele é cheio de curvas. E aí o Tribunal de Contas da União, ao longo do tempo, veio trabalhando na melhor interpretação, especificamente no inciso 2, que trata em síntese dos serviços singulares. Resumindo, o inciso 1 do artigo 25 trata dos serviços em síntese exclusivo, o inciso 2, que é onde há problemática, dos serviços singulares, vinculados aos profissionais especializados, que nós vamos ver adiante, e o inciso 3 são artistas, que aqui a gente vai focar no inciso 2, onde tem maior problemática. Então, pretende fazer ponderações acerca da evolução do processo interpretativo que tem norteado o Tribunal de Contas da União quanto ao tema. E aí, ao final, registraremos o nosso posicionamento. Vamos lá. Súmula 39 do Tribunal de Contas da União. Em relação, no que diz respeito à inexigibilidade, o entendimento que norteou as decisões do Tribunal de Contas da União por muitos anos e que foi fixado ainda na vigência do Decreto-Lei 200 de 67, está sedimentado ou sintetizado atualmente nessa súmula 39. Então, como nós falamos,
de inexigibilidade de licitação, com fundamento no artigo 25, inciso 2, que são serviços singulares, nós temos que ter em mente o quê? A súmula 39 do Tribunal de Contas da União, que ela foi ditada em meados de 67, quando existiu o Decreto-Lei 67. Decreto-Lei, para quem não sabe, é um importante instrumento normativo em que organizou, buscou dar os primeiros formatos de administração pública, né? Isso em 1967. Perfeito? Então, vamos destrinchar o que diz a súmula 39. O que diz a súmula 39? Diz o seguinte, o teor dessa súmula. A inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços técnicos com pessoas físicas ou jurídicas de notória especialização somente é cabível quando se tratar de serviço de natureza singular, capaz de exigir na seleção do executor de confiança grau de subjetividade insuscetível de ser medido pelos critérios objetivos de qualificação inerentes ao processo de licitação, artigo 25, inciso 12. O que quer dizer tudo isso? Significa dizer o seguinte: quando a administração pública pretender contratar alguém nas vias da inexigibilidade de licitação, em especial o inciso 2, tem que se ter em mente o quê? A singularidade do objeto, ou da pessoa, ou daquele profissional, ou daquela empresa. A primeira observação. Se não existir essa singularidade, nós não podemos contratar nas vias da inexigibilização. O Tribunal de Contas da União repudia essa prática. Lembrando que, por se tratar de uma singularidade, nós temos aqui um certo grau de subjetividade. Às vezes o que é singular para a nossa colega Vânia, não necessariamente é singular para a Maria, para a Rayane, você já veio de Nova Israel? Rayane. Então essa subjetividade, como é que ela é avaliada? E aí nós temos um critério muito sutil previsto na lei, em que, embora essa subjetividade, esse grau de confiança entre o administrador público e aquele executor potencialmente singular, o legislador trouxe o que então? Um mecanismo objetivo, previsto no artigo 13 da lei, que traz o que? Os serviços técnicos profissionais. Nós vamos ver isso mais adiante. Então, veja bem, a legislação e o Tribunal de Contas da União, em especial o TCU, ele interpretou que a inexigibilidade prevista no artigo 25, inciso 2, deve ser interpretado em conjunto com o artigo 13, que nós vamos ver mais adiante. Lá traz um rol de serviços considerados técnicos profissionais para efeitos de inexigibilidade. Tá certo? As verdadeiras razões que justificam a determinação que os serviços técnicos profissionais especializados não podem ser licitados e devem ser contratados por inexigibilização. Destrinchando a súmula 39 do TCU. Grau de subjetividade em relação à avaliação dos serviços em razão de suas peculiaridades especiais e que impede a adoção de critérios objetivos. Então, é claro que quando o gestor público ele decide contratar pela inexigibilidade, existe um certo critério subjetivo. É inseparável. É praticamente que vinculante. Então, tem que ter essa avaliação subjetiva. Um grau de confiança naquele potencial executor do contrato que pretende contratar. Ele tem que ter uma certa confiabilidade. Natureza de reduzir o risco do insucesso da contratação por meio de profissional ou empresa de notória especialização. Então, a notória especialização, por lei, assegura ao gestor público uma certa o quê? Segurança no trabalho ao contratar um potencial profissional, em razão da notória especialização. É reduzir o risco. Veja bem, já imaginou se o Distrito Federal, pegando o nosso exemplo aqui do Roberto Carlos, decide contratar um sósia do Roberto Carlos? Fisicamente é idêntico ao Roberto Carlos, artisticamente idêntico ao Roberto Carlos, timbre de voz idêntico ao Roberto Carlos. Mas será que este indivíduo que ganha vida, né, imitando Roberto Carlos, reúne essa notória especialização?
pode ser um risco para a administração nessa contratação. Ou seja, essa contratação ela pode ser o quê? Frustrada, porque o grau de confiança entre a administração pública e esse sósia possivelmente não existirá. Então, escolha do contratado por critério subjetivo, baseado no grau de confiança, que a notória especialização propicia. É a notória especialização. A ideia de confiança não é um predicado que resulta da mera consideração de cunho subjetivo de quem decide, mas condição objetiva decorrente do conceito que envolve a notória especialização. Gente, quando a gente fala em subjetividade em licitação, a gente leva em mente o quê? Corrupção. Se tem o quê? Subjetividade na escolha. Por que escolheu a empresa do Heraldo e não escolheu a empresa da Cristiane em detrimento? Enfim, existe já a primeira ideia de que corrupção. Por quê? Porque o processo licitatório, em princípio, ele deve ser pautado por critérios objetivos. O objeto do contrato é contratação de serviço de limpeza e conservação. Ou seja, o edital daquela licitação traz regras objetivas para alcançar o resultado da contratação. Se a empresa da Vani, que participou do certame, reuniu todas essas condições exigidas no edital, ela está contratada. Critérios objetivos. Mas na inexigibilidade de licitação, que é uma exceção, existe esse certo grau de subjetividade que está o quê? Vinculado ao caráter de especialização notória. Então, existe o artigo 13, eu não trouxe a minha lei, mas se porventura alguém puder abrir aí no computador o artigo 13 para a gente dar uma passada para ficar mais claro na mente dos senhores o que vem a ser esses serviços de notória especialização. Artigo 13 da 8666, localiza para mim, Ademir, por favor, para a gente dar uma pincelada nessa questão, tá? Então, a gente tem que ter em mente isso. O Tribunal de Contas da União tem exigido a cada dia tem exigido a confirmação desses requisitos. Eu vou ler bem rapidamente para os senhores o artigo 13, tá, da 8666. Para fins dessa lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a estudo técnicos, planejamento, projeto básico executivo, pareceres, perícias, avaliações, assessoria e consultorias técnicas, treinamento, aperfeiçoamento. Então, por exemplo, o MPE poderia, o MPE trabalha no segmento de educação. Muitos órgãos públicos contratam instituições para dar treinamento aos seus servidores com base nesse fundamento, aperfeiçoamento. Desde que, claro, o instituto ou o interessado reúna condições específicas para aquele curso, para aquele segmento. Outro exemplo, vamos supor que a administração pública precisa de uma perícia de engenharia. Que só uma empresa de engenharia de notória especialização tem condições de emitir uma perícia, um laudo avaliativo dessa edificação, um trabalho pontual. É qualquer um que faz um trabalho desse? Que tem capacidade de fazer então, um objeto desse? Não é. Então a lei decidiu o quê? Definiu que para este tipo de atividade previsto no artigo 13, pode-se contratar nas vias da elegibilidade, e aí tem mais hipóteses. Uma outra hipótese que é muito comum na prática e dá problema. Contratação de advogado, escritório de advocacia na inexigibilidade de licitação, nós vamos ver adiante. Está previsto no artigo 13. Aí vocês vão fazer uma pergunta, já abro um parênteses aqui com vocês. Poxa, mas o ingresso no serviço público não se dá através de concurso público? Sim. Então como é que a administração pública contrata um escritório de advocacia, um advogado, para desempenhar uma tarefa que deveria ser daquele advogado do órgão? Nós vamos tratar isso mais adiante. Isso não dá problema. Tá bom? Gente, tá todo mundo calado? Tá todo mundo entendendo? Ou eu tô falando muito? Como é que tá aí o ritmo? Tá tudo bem? Tranquilo. Cristiane, tá tudo bem? Tranquilo. Tá ótimo? Porque eu acho que no nosso caso, pelo menos eu posso falar de mim do Heraldo, essa parte
está sendo citada agora, a gente já conhece e não aplica pra gente, porque a gente não tem como fazer uma contratação direta com o público. Verdade, no caso de E a gente vocês... já conhece, aí por isso que a gente está tão calados. Não, ótimo. O segmento de vocês, em princípio, não se enquadraria Seria mais na área de nas engenharia hipóteses. civil. Na engenharia civil. Essas Talvez na partes. dispensa de licitação em razão do valor, que é uma outra coisa. Talvez vocês já tiveram contratos com dispensa de licitação em razão do valor, emergencial, algo parecido, que é uma outra coisa, não tem nada a ver com isso aqui. Tá bom, gente? A inviabilidade de contratar serviços singulares por meio de licitação pela impossibilidade de definir ou mensurar critérios objetivos para a seleção da melhor proposta. Licitação nada mais é o que? Seleção da melhor proposta. Quem apresentar a melhor proposta será contratado. Tá? Obviamente que a proposta vantajosa, que é uma das finalidades da licitação, onde se fala licitação, seleção da proposta vantajosa. Legal, isso mesmo, é uma das finalidades prevista lá no artigo 3º do BMB, selecionar a proposta mais vantajosa, que não necessariamente está vinculada ao valor. Nem sempre a proposta mais barata, mais baixa, vamos colocar assim, é a mais vantajosa. Nem sempre. Mas isso é uma outra questão que está fora aqui da nossa pauta de hoje. Tá bom? Justamente isso. A inviabilidade de estabelecer critérios objetivos da contratação. O que é notória especialização para fins de inexigibilidade? A própria lei já define isso. O parágrafo 1º do artigo 25 diz: considera-se de notória especialização o profissional ou a empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, caixa alta, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação daquele objeto. Isso aqui é a definição que a própria lei traz em termos de notória especialização. Em síntese, é aquela empresa ou aquele profissional que reúne todas as características para fins de contratação na elegibilidade. É uma empresa que tem várias publicações, é uma empresa de engenharia que tem vários artigos específicos de perícia que pode atender, por exemplo, uma defesa civil. O aparelhamento, a estrutura da empresa, tudo isso levado em consideração para caracterizar ou não a natureza especial. Tá bom? Cuidado, a confiança não é subjetiva do agente público que contrata, mas objetiva, pois decorre do conceito que qualifica o prestador de serviço almejado, que é o que eu falei anteriormente. Confiança, existe o grau de confiabilidade? Existe, mas essa confiança não nasce do gestor público. Cara, eu confio no Ademir porque ele é legal. Eu confio no Ademir porque a empresa dele é bem estruturada. Não é isso. A confiabilidade decorre em quê? Da natureza do objeto se enquadra nos serviços técnicos profissionais lá no artigo 13. Então, existem critérios subjetivos, mas também existem critérios objetivos que a própria lei dá parâmetros para o administrador seguir ou não aquele processo de inexigibilidade. E aí o Tribunal de Contas da União, todos os dias, vem instaurando o quê? Tomadas de contas especiais. Isso é o terror para qualquer gestor público. Tomadas de conta especial, onde mexe no bolso daquele empresário ou alcança até mesmo o servidor público. Né? Enfim, é um processo muito dolorido, muito doloroso, que nenhum servidor gostaria de passar. O Tribunal de Contas tem sistematicamente adotado mecanismos de controle para o quê? Frear essas práticas ilegais de inexigibilidade. Tá? A essência da súmula 39, que nós estamos tratando do TCU, é o objeto em face de suas peculiaridades especiais não permite fixar um critério objetivo de julgamento para a escolha do futuro contratado. Tal objetividade deve ser deslocada para a notória especialização. Ou seja, como não tem como oferir critérios objetivos, então nós vamos avaliar sob o ponto de vista que se essa empresa tem notória especialização ou não para se enquadrar na singularidade daquele potencial contratado. E essa deve fundamentalmente nortear a contratação de serviços técnicos profissionais especializados. Em síntese,
Quando nós estivermos diante de uma inexigibilidade de licitação com fundamento no artigo 25, inciso 2 da 8666, que é o objeto aqui da nossa pauta, é que normalmente o Tribunal de Contas trabalha em cima desses processos, tem que se ter em mente esses requisitos: singularidade do objeto, particularidade, se é um profissional técnico especializado ou não, e aí é aqui que é o parâmetro legal para se avançar ou não numa contratação desse tipo. Por curiosidade, serviço técnico não se confunde com serviços artísticos, tá? Serviço artístico tem uma previsão específica que está lá no inciso 3º. Lembrando que o artigo 25 tem 3 hipóteses: contratação em razão da exclusividade, inciso 2, em razão da singularidade, e inciso 3, serviços artísticos como um todo. Dependendo da situação, da dificuldade de enquadrar aqui na norma, muitos gestores públicos têm optado em contratar somente pela inviabilidade de competição. E aí tem que avaliar cada caso para verificar se isso realmente está correto ou não. Perfeito? Então a súmula 39 do TCU é que tem que estar na mente dos senhores quando os senhores estiverem na prática, nos estudos, enfim, tratando de inexigibilidade de licitação. O TCU adotou uma súmula. O que é súmula? Aquela matéria que já está o quê? Sumulada, pacificada. E aí, no decorrer dos anos, o próprio Tribunal de Contas da União, no que diz respeito à inexigibilidade de licitação, editou uma outra súmula. É que eu falei, pô, o direito, hoje é assim, amanhã é assado, mas a bem da verdade é que a súmula 252 do Tribunal de Contas da União, na verdade, veio complementar a súmula 39, que é a originária deste tema. Quando no decorrer do tempo, o Tribunal de Contas da União editou a súmula 252, que veio reforçar os requisitos ensejadores da inexigibilidade de licitação na forma do artigo 25, inciso 2. Vejamos o teor da súmula 252, que pela literalidade não se diferencia da súmula 39 que nós acabamos de abordar. Tá bom? O que diz a 252, que é a atual? A inviabilidade de competição para a contratação de serviços técnicos. Aqui alude o inciso 2 do artigo 25 da 8666, decorre da presença simultânea, veja bem, simultânea tem que ter esses 3 requisitos, né? Dos seguintes requisitos: serviço técnico especializado, ou seja, onde é que nós vamos analisar o que é serviço técnico especializado? Vamos olhar lá no artigo 13 da lei 8666. Natureza singular e notória especialização. Se esses 3 requisitos estiverem presentes naquele processo de contratação, a inexigibilidade, sob o ponto de vista do Tribunal de Contas da União, ela é regular. Tá bom? Então, a súmula 252, o Tribunal apenas atualizou a redação, mas os requisitos praticamente são os mesmos. Esses 3. Doutor Tiago, se não tiver notória especialização? Encerra a discussão. Não há inexigibilidade de licitação com esse fundamento. Tá bom? É simultâneo. Simultâneo. Tem que ter esses 3 requisitos. Dissecando a súmula, dissecando a súmula 252 do TCU, é seu objeto, né, seu objeto de serviço técnico, conforme a previsão do artigo 13, possuir serviço na natureza singular e notória especialização, do que eu acabei de falar agora há pouco, do profissional ou da empresa a ser contratada. É louvável, claro, que o Tribunal de Contas da União tenha sumulado o seu entendimento dos requisitos reunidos no inciso 2 do artigo 25 da 8666, o que veio reforçar ainda mais a necessidade do jurisdicionado, ou seja, dos destinatários da norma. Existe uma lei que precisa ser cumprida, tanto pela administração pública quanto pelos particulares, etc., que são chamados jurisdicionados. Observar e cumprir a íntegra dos pressupostos da estreita via da contratação direta. Por que eu falo estreita? Porque percebe-se que a inexigibilidade é um caminho, é uma exceção à regra. A regra é o quê? Licitar. Havendo inviabilidade de competição, inexige licitação. Então, esses pressupostos precisam estar muito bem demonstrados no processo de contratação pública para se contratar diretamente pelo profissional. Gente, para não tomar o tempo dos senhores, eu trouxe uma questão prática para a gente discutir. E eu lanço a seguinte indagação aos senhores: qual a visão do Tribunal de Contas da União quanto à contratação de serviços advocatícios por inexigibilidade de licitação prevista no artigo 13, inciso 5?
Por que eu fiz questão de selecionar essa indagação para a gente tratar aqui de forma conjunta? E como é que o Tribunal de Contas vê essa questão? Primeiro, eu selecionei, né, dentro do rol do artigo 3 a questão do advogado. Primeiro, que dá muito problema na prática. E segundo, que eu sou advogado e trabalho na área, então me desperta com mais curiosidade, né, para dedução da matéria. É evidente que, por exemplo, o meu escritório gostaria de ser contratado pela administração pública para prestar assessoria jurídica para aquele órgão. Gostaria muito, mas eu sei que eu não tenho essa envergadura ainda. Mas existem situações em que a administração pública, mesmo com o seu quadro jurídico, como eu acabei de dizer, todo órgão público, não sei se os senhores conhecem a realidade, muitos acreditam que conhecem, todo órgão público existe o quê? Um departamento jurídico. São advogados daquele órgão para defender os interesses, em síntese, daquele órgão. Né? Existem advogados. E o ingresso neste serviço público, todos nós sabemos o quê? Concurso público. Então nós temos o quê? Os advogados-geral da União, nós temos os procuradores federais, enfim, nós temos os advogados que atuam, que são servidores daquele órgão, que tem a responsabilidade, a atribuição de exercer o quê? A advocacia naquele órgão. Concurso público. Mas existem situações em que o legislador pensou? Lá em 1993, quando editou a Lei 8666. Existem matérias jurídicas, mesmo com o quadro jurídico formado naquele órgão, podem existir situações em que os advogados daquele órgão não têm o quê? Capacidade de atuar naquele específico problema. Exemplo, vamos pegar uma questão tributária. Doutor aqui, Manuel é da área tributária. Eu já fui consultor também. Consultor da área tributária. Então, doutor Manuel, me corrija se eu estiver falando algum equívoco. Existem situações tão específicas, situações jurídicas, tão específicas daquele órgão, sob o ponto de vista tributário, que os próprios advogados do órgão não têm condições de resolver. E aí, o que a administração pública poderá fazer? Contratar um particular, o doutor Manuel, contratar um particular nas vias da inexigibilidade de licitação para trabalhar e atuar especificamente naquela demanda pontual. Pode? Pode. E aí o que nós temos visto na prática? Aí o Tribunal de Contas tem multado gestores, né, advogados. O que tem acontecido na prática? Principalmente nos municípios, tá, gente? O município é uma questão, é uma coisa assim, parece que é outro mundo. O município, né? O município é outro mundo. Né? A Ademir, não sei se o Ademir chegou, como nós trabalhamos lá na empresa, nós prestávamos assessoria, na Planaltina, você chegou a ver a questão de obra em Planaltina? Você não pegou essa época, não. Resumindo, o do Goiás, isso, escolas e hospital. isso. O que acontece? Um caso prático. O município de Goiás contratou um serviço de engenharia para a reforma de escolas municipais. Legal. E aí, no decorrer da execução desse contrato, a empresa teve várias dificuldades, especificamente com relação ao faturamento das suas notas fiscais, que é um trauma dos senhores, imagino eu, né? Não é a fatura não, nosso é receber mesmo. Receber mesmo, né? Receber, exatamente, receber. Presta o serviço e a administração não paga. E o que aconteceu lá? Teve um problema de execução tão grave lá naquele contrato que emperrou, travou todo o procedimento. E aí então, naquela época eu era advogado da empresa, me dirigi até a prefeitura do município e eu fui tratar com o jurídico do órgão. Doutor, mas travou porque eles fizeram o orçamento, da metade da obra. Enfim, planejamento tudo errado. Tudo errado. Aí foram pagando pela medição, quando deveria pagar o restante, trocou lá de secretário de obra, aí trocou de poder de caneta. Questões políticas. Aí você é obrigado a ficar no pé do cara, e o cara fala que não é mais comigo.
E aí, onde eu quero, Conheço muito bem onde eu quero pontuar aqui essa questão? Então, quando eu me dirigi lá na prefeitura do Goiás, da nossa de Goiás, né? Arma gente, doutor, arma gente que eu quero chegar no ganho grande, mano. Por isso que Sim. você fala que é um erro, né? Que geralmente quando tem a troca de governo, né? Você, sendo consultor, eu fui consultor da área tributária, né? Eu geralmente fui consultor da área do Estado. E aí o que acontecia? Eu falava com o gestor, eu falei assim, ó, é o seguinte, vocês não me pagarem no dia 10, dia 11 não adianta que eu não vou prestar serviço para vocês, porque vocês não vão pagar. Aí vai trocar de gestor, pode trocar de gestor, e aí vai ficar aquela bola de neve, né? Vai passando. Aí você tem que entrar na via judicial, e às vezes o valor é bem alto, né? Grotesco, então o que acontece? Vai para precatório. Vai saber quando vai receber esse dinheiro, né? Então... Por isso que não para de trabalhar. Hã? Por isso que não para. O problema é a greve do espião. Olha só, e aí esse caso que aconteceu, eu me dirigi então até o departamento jurídico do município, que é a administração municipal, e me deparei com um advogado normal, assim como eu, advogado do município, e aí eu percebi que, né, nas tratativas, que a contratação daquele advogado possivelmente foi irregular e por inobservar o quê? Esse dispositivo aqui do artigo 13. Por que eu falo isso? Porque no primeiro contato que eu tive com ele, ele virou e falou assim, doutor, eu estou aqui com indicações políticas. Indicação política? Não. Deveria o quê? Abrir um concurso público para os interessados concorrer à vaga de advogado do município. E aí, possivelmente, eu imaginei que aquele advogado que me recebeu no município foi contratado de forma inexigível. Inexigível a licitação, talvez, sob esse fundamento. Resta saber, aquele advogado reúne condições para atender especificamente uma demanda? Não sei. Então, eu trouxe esta discussão para saber, para informá-los que não é qualquer possibilidade que comporta a contratação do advogado Da dessa forma linha. que ele me atendeu, com certeza. Com certeza não foi. Então, é possível, vou voltar aqui, ó, a pergunta qual a visão do TCU quanto à contratação de serviços advocatícios por inexigibilidade de licitação? A resposta para essa alegação é: o entendimento predominante do TCU é no sentido de que a administração poderá recorrer à contratação de profissionais do advogado, alheios aos quadros, né, da instituição. Gente, olha isso aqui, ó. Por isso eu coloquei em caixa alta. O TCU fala, pode contratar advogado, desde que, em virtude de natureza singular de determinado serviço advocatício em causas ou litígios especializados. Vamos supor, pegar o caso do nosso colega Manuel, um problema tributário. É qualquer problema tributário que poderia contratar o doutor Manuel? Não. O doutor Tiago? Não. Porque o quê? O órgão já disponibiliza o quê? De advogados concursados para aquela atividade. Mas existem situações excepcionais que mesmo assim os advogados não tem como atender. E aí pode se socorrer o quê? A iniciativa privada. Mas tem também muitos estados também que não tem, né? Observação excelente. Alguns estados, municípios nem se fala. Vários estados não têm um corpo jurídico. A administração tem, aí o que a administração tem que fazer? Contratar advogado. Doutor, vou fazer uma pergunta aqui. Mas isso é legitimidade. Se é circular, Notória especialização. como é que o governo vai saber se é justo? Como é que ele vai saber que precisa? Mas veja bem. Entendeu? Se ele não circular aqui fora, Deixa eu explicar uma questão aqui. como é que ele vai saber que ele precisa Vou explicar uma daquilo? questão que isso de forma geral. Quando a administração pública decide contratar, Ele não vai saber o que Veja bem. precisa daquilo para resolver. o órgão resolveu contratar o serviço de apoio administrativo. Não tem não. Abriu uma licitação. E as provas robustas? Né? Abriu uma licitação. As provas robustas dos autos? Por exemplo, ele faz apoio à administração, só a equipe dele sabe fazer questão de VBA. E aí? Não. Mas o funcionário público não sabe nem o que Vamos chegar lá, vamos por parte. Ele vai ter que ficar ofertando o trabalho dele, olha, você fazer isso, você fazer aquilo. Não, É.
Olha só. Porque o governo não vai saber que precisa daquilo. Tem que Não. publicar essa necessidade de... Vamos lá, vou Mas explicar. como é que eles sabem? Vamos lá, No vamos mundo lá, aqui Ademir. tem Vamos isso. lá, vou explicar aqui na forma. Porque tem a razão, a parte da, justamente como ele falou, da parte da justificativa, entendeu? Mas a E aí o que pergunta é maior, acontece? assim. Você faz uma prestação, o que aconteceu comigo? Você faz uma prestação de assessoria e você mostra os seus serviços que você vai fazer perante o órgão. E com isso você vai mostrando de forma detalhadamente, justamente mensalmente, para caso alguém venha, o Ministério Público venha intervir. Então você faz um namoro e Isso, tal, exatamente. isso eu dou conta Vamos disso. lá. Exatamente. E caso o órgão do Ministério Público venha intervir, ou eu queira também entrar na via judicial, caso o Estado não me pague, eu já tenho todo o comprovamento que eu fiz o trabalho lá dentro, né? E com a assinatura da Só pessoa. você que dá uma justamente. conta de fazer aquilo. Exatamente. Quando É a... o tal da confiança. Excelente. Então, quando a administração pública decide abrir uma licitação, seja qual for o objeto, apoio administrativo, telefonia, aquisição de ar-condicionado, aquisição de televisores, enfim, decide contratar serviço X. Quando a administração toma essa decisão, o que nós chamamos, existe uma etapa dentro do processo de licitação que nós chamamos de fase interna da licitação. A fase interna da licitação é aquele momento preparatório, é aquele momento de planejar como vai contratar. A administração pública tem que planejar antes de publicar o edital. Então, a fase interna, ela visa justamente identificar qual a melhor tecnologia, qual a melhor metodologia de contratação. Isso se chama projeto básico. Planejamento que está dentro do nosso famoso projeto básico. Tem que ter projeto. Não é contratar assim, quero contratar aquisição de lâmpada. Qual a lâmpada? Qual a voltagem da lâmpada? Que Até tipo de para lâmpada? não haver a licitação, é obrigatório ter um projeto básico. Justamente. É um estudo, é um Justamente. projeto básico que diz que aquele serviço a ser contratado, ele é exclusivo. Então, para tudo, tanto para que haja licitação ou para que não haja, E também existe um o. estudo que Tem chega no a grande projeto diferença básico de para relação ao justificar. projeto básico e também tem um termo de referência. Isso, né? isso é Isso é uma coisa. É em diferente. termos práticos, tecnicamente são O institutos termo de diferentes. referência é Mas o no caso- edital isso. e o projeto básico é Tá. o que Termo de- origina o termo de referência. Termo de referência em síntese, para a gente já fugir um pouco aqui, mas para sanar essa questão, termo de referência em síntese é um planejamento, é um documento que vai reunir as diretrizes, assim como o projeto básico, daquela contratação, que se aplica para o pregão. Tá? Termo de referência pregão. Mas isso é uma outra questão. Então, a administração pública tem que identificar qual é a sua necessidade. Ela não vai abrir uma licitação sem identificar de forma clara, precisa e objetiva o que ela pretende alcançar naquela contratação. Exemplo, a senhora tem carro? Tem carro? A senhora comprou um dia esse carro, comprou? A senhora comprou esse carro com alguns critérios ou não? Critérios econômicos, potência, tamanho, ano, cor. A senhora não tem um estabeleceu isso para comprar seu veículo? Sim, Levou em consideração tudo isso, né? basicamente. Então, com a administração pública não é diferente. Quando a administração pública pretende adquirir bens, contratar serviços, ela precisa o quê? Identificar a sua necessidade, verificar se tem orçamento para cobrir aquela despesa, né? Verificar tudo isso. Onde eu vou chegar agora? Onde eu queria chegar desde o início. Eu não entendo muito de carro. Né? Aí. Ué. Como é que o cara vai fazer o projeto básico se ele não sabe a solução que é o certo? Ele vai ter que contratar uma pessoa. Não, Ótimo, existe não é não dentro saber. do órgão. Não, mas existem Ademir. departamentos que estudam aí, vão identificar a necessidade. A gente está necessitando disso e nós não temos dentro do quadro a pessoa, digamos, o advogado que atue nessa área. Aí daí que se origina um projeto básico para poder ele dizer, ele identificou que tem uma Mas ele não necessidade. contrata outra pessoa para fazer o projeto básico para explicar para ele que. É possível, mas numa situação Não muito específica. necessariamente. Muito Porque específica. do jeito Sua que as pergunta- coisas estão mudando A sua aí- pergunta é excelente. Mas em regra, o que a Cristiane Como é que ele falou, tá falando? Os caras estão anos ó, luz atrás. Ademir, presta atenção. 20 anos atrás da gente. Existe nos órgãos públicos setores especializados. Por exemplo, se é uma aquisição de peças automobilísticas,
parte da premissa que aquela necessidade deverá ser identificada e planejada pelo setor que nós chamamos de área demandante. É uma área que vai demandar o serviço, que vai apresentar para a administração, gente, eu estou precisando de ar-condicionado. Mas não é qualquer um. Não, vai ter que descrever como é que é esse ar-condicionado, de forma Vai. objetiva. Então, existem estudos preliminares, etapa preparatória para identificar a melhor solução. Mas só fala só tipo ar-condicionado 10 mil BTUs. Entendeu? Acabou. Porque Entendeu? Não precisa, não pode falar especificar a marca, só se for realmente de forma realmente exclusiva Em ou regra. também de forma que realmente atenda somente aquele ambiente. em regra. Aliás, você falou, um negócio de marca, você falou a questão da marca. Essa semana nós Eu vi um negócio de nós marca. publicamos um artigo, o escritório publicou um artigo, só para um parênteses aqui, pessoal, porque o escritório, ele, na medida do possível, procura publicar artigos na área que nós atuamos, licitações e contratos, e essa semana nós publicamos um artigo que envolvendo marca. É. Afinal, a administração pública pode indicar marca na licitação? Pode, mas isso é uma outra questão que a gente vai tratar possivelmente em outros momentos para quem for fazer o curso que será lançado em breve. Mas vamos voltar aqui, são espécies de gameagem. Ó, Indicar marca. Exatamente. pode indicar marca, tá? Pode. Ela pode indicar marcas, Pode indicar marca. ela não pode indicar uma, ela vai indicar N Tá? marcas. Mas isso é uma questão que demanda um outro atendimento, não aqui agora. Mas pode, tá bom? O que não pode haver, com a questão do advogado, o que não pode haver é a terceirização indiscriminada, sem critério nenhum, de serviços de advocacia por meio de contratação direta de escritório de advocacia. Isso não pode. Mas pode haver por licitação. Pode. Perfeita observação. Aonde o advogado trabalha não é reconhecido como advogado, é bacharel em direito e quem assina é um advogado contratado Perfeito. da União que fez o concurso. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Tá bom? É isso mesmo. Aliás, no novo Ou seja, explora o coitado. É, É obrigatório ter a OAB, o registro, o cabra vai lá, senta, faz o trabalho todinho. Todos O cara que eles. ganha 18 mil reais, uma hipótese, o cara que é terceirizado ganha 3, 4, 5 mil, ele vai lá, tem todo o trabalho e o outro vai lá e assina. E é por Porque ele isso, não pode assinar. e é por isso que. Ah, tem uma notícia para os senhores, viu? Em breve, este ano ainda, o Congresso Nacional, especialmente o plenário da Câmara dos Deputados, está na iminência de aprovar a nova lei de licitações. Ou seja, tudo que eu estou falando aqui agora, né, a lei 8666, ela vai ser revogada. Existe um projeto de 1995, você vê como é que o nosso Brasil é atrasado, né? Ford. Existe um projeto de lei de 1995 tramitando no Congresso Nacional, que já está na pauta para votar, para acabar com tudo isso aqui. E aí o que eu digo para os senhores que trabalham com isso, as regras para a contratação cada vez mais serão rígidas, em especial no seguinte. Nós não sabemos como é que vai saber, como é que vai se configurar. Mas eu já andei estudando o projeto, temos até um vídeo sobre isso, para o nosso canal do YouTube, depois a gente fala um pouco sobre isso. Vai mudar tudo, e vocês precisam se adaptar. Vocês. É 2272, né? O decreto 1272 a 22. Eu já vi. Tá bom? Já vi. Vai ser votado em breve. É Mas vamos lá. Para 10.420. Isso, vai acabar com a lei. Vai acabar com a 8666 e vai acabar com a 10520, que Mas é vem muita coisa da 86, vem quase tudo. Eles só pegaram, fizeram que deu vai desceu. modificar tudo. Atualizou. Isso. Fez uma atualização. Exatamente. Então, E esse, acrescentou. a nova legislação basicamente vai pegar o quê? É. A nova legislação vai pegar o quê? Vai acoplar, vai Vai unificar no mesmo diploma legal. O 10520 A com a 10520, que é do pregão, e a 8666 e algumas normas esparsas também. Mas isso é um outro assunto. Trouxe para os senhores aqui um precedente do como que o Tribunal de Contas entende essa questão do advogado ser contratado nas vias da inexigibilidade. Trouxe aqui o voto do ministro Lincoln Magalhães da Rocha, né, no processo número 575.395.9223. O que o ministro ressaltou nesse processo? Ressalta que ressalta não ser impeditiva a contratação de advogado particular o fato do ente público contar com o quadro próprio de advogados, vírgula, desde que a natureza e as características de singularidade
e de complexidade desses serviços sejam de tal ordem que se evidencie que não poderão ser normalmente executados pelos profissionais de seus quadros próprios. Então é isso que a gente acabou de falar. É uma exceção? É uma exceção. Em termos práticos, como se aplicar? Desordem. Como eu acabei de comentar que na prefeitura questões políticas que me levou a ser contratado. Considerações finais. É inegável que a hipótese especial de inexigibilidade de licitação prevista no inciso 2 do artigo 25 da 666 de 93 constitui seguramente uma das mais importantes, um dos mais importantes temas que envolve a contratação pública, utilidade prática para a administração pública. Então, o Instituto ele é positivo, a inexigibilidade é positiva? Sem dúvida, ela é positiva. Agora, na prática, a gente vê distúrbios de interpretação do Instituto e aplicação. E aí o Tribunal de Contas, então, como órgão de controle, fiscalizador, ele está o quê? Cada vez mais capacitado para o quê? Frear essas práticas ilegais de contratação. O que configura crime, que é o tema, salvo engano, na próxima palestra, não é isso, presidente? A inexigibilidade de licitação é uma exceção ao princípio constitucional da obrigatoriedade de licitar. Como eu falei inicialmente, a licitação ela é a regra. Onde está escrito isso? Na Constituição Federal, artigo 37, inciso 21. A administração, quando quiser contratar, adquirir bens, contratar serviços, tem que licitar, salvo nas hipóteses previstas em lei. Dispensa de licitação ou inexigibilidade. É uma exceção à regra. Tá bom? Como toda exceção, a regra, a norma prevista no artigo 25, em especial o inciso 2, da 8666, somente comporta interpretação restritiva. Como toda exceção, no direito a gente aprende isso. Quando a gente interpreta uma norma jurídica e essa norma é uma exceção à regra, aliás, na vida é assim. A exceção não pode ser regra. Senão não existiria exceção, tudo seria regra, concorda? Existe a regra e existe a exceção. A exceção deve ser interpretada de forma o quê? Restritiva. Porque se essa interpretação ela for alongada, se essa interpretação ela for extensiva, corremos um sério risco de aplicar a norma equivocada. Isso poderá trazer sérias consequências. A súmula 39 original, a primeira, né? As súmulas 39 e a 252 do Tribunal de Contas da União foram editadas com o objetivo de tornar mais clara a aplicabilidade do artigo 25, que até então muitas empresas, enfim, que contratam, tem até dificuldade de como contratar. O próprio gestor público, que é o condutor do processo, tem dificuldade. E aí o Tribunal de Contas da União, então, veio sumular essa questão, trazendo os requisitos de forma mais clara e precisa. Por fim, a singularidade que caracteriza o inciso 2 do artigo 25 da 8666 decorre da impossibilidade de fixação de critérios objetivos. Não tem como criar critérios objetivos para oferir a contratação, né? Para fim da seleção da melhor proposta à administração pública contratante. Então, essa singularidade ela é impossível em termos práticos. Tá bom? Muito obrigado pela presença de todos. Espero que eu tenha contribuído aqui de uma forma clara, né? Tentei ser o mais objetivo possível. Eu falo bastante, né, gente? Se deixa a noite toda, mas procurei ser o mais objetivo, porque eu sei que os senhores estão cansados das atividades da semana, né? Se deslocar até aqui foi fácil, acredito eu, né? Vários colegas infelizmente não compareceram, né, Maria? Sim. Mas enfim, oportunidades novas virão. O projeto dirigido pela MBE é um projeto novo no mercado, que nós temos a finalidade de alcançar o quê? A educação. A essência da MBE é justamente educar. Multiply Business Education. Não é isso, Valeu? Então, educar. Então, o escritório Oliveira e Ferreira tem uma grande alegria em poder participar desse projeto. Nós estamos a cada dia nos dedicando a isso para alcançar, enfim, a melhor interpretação da norma, porque tudo isso que nós estamos falando aqui é dinheiro do contribuinte, dinheiro nosso, que a gente precisa educar, né, mudar cultura, e nós estamos sempre à disposição.
tá bom? O meu escritório particularmente está disposto e aberto para vocês, para atender o que for possível, mandar material. Aliás, eu vou até propor para os senhores, caso os senhores queiram montar um grupo de um WhatsApp, né, para a gente trocar experiência, figurinhas, artigos, né, que a gente disponibiliza sem nenhum problema, vídeos, nós temos um canal no YouTube, que na medida que vocês gravam vídeos também para facilitar a compreensão. Vocês podem mandar sugestões para a gente através da Ademir ou para o próprio escritório, de temas do dia a dia mesmo, a dificuldade que a empresa HK tem com faturamento, teve retenção de pagamento, enfim, nós estamos aqui para dar o suporte para vocês, como diz o Ademir, virar o canhão agora contra certas abusividades que nós nos deparamos todos os dias. Finalidade, inclusive, para concurso público, cursos, né? E aí a direção do Instituto vai montar vai montar o curso em breve, e aí nós teremos cursos básicos, cursos intermediários e cursos mais avançados, tá bom? Isso vai depender do volume de questões. Eu não termino não, já vou passar a palavra para a Maria, só um minutinho. Deixa aqui uma frase que eu gosto bastante, um livro que eu adoro ler, leio várias vezes, Jogando para Vencer, de John Wonder. Né? O que importa é o que você aprende no mundo, já sabe tudo. Então, essa é a ideia. Os senhores estão de parabéns, sabem bastante, eu acredito nisso. Tá? Nós somos um eterno aprendiz, então aprender é o limite. Quando a gente acha que sabe tudo, a gente não sabe nada. Tá bom? Fica aqui os nossos contatos do escritório, tá bom? O e-mail do escritório, depois a Maria passa para o pessoal. Facebook, Instagram, as redes sociais, o telefone do escritório, tá bom? Para vocês ficarem à vontade. E, claro, o contato aqui da MBE também, Facebook da MBE, o site, os contatos. Amanhã a gente manda os certificados. Os certificados. Tá bom, gente? Muito obrigado. Eu encerro aqui. Eu encerro aqui. Só teve só um grafo Tá, técnico foi. lá. Eu só ia perguntar se você ia abrir um pouco para eles tirarem algumas dúvidas. Vou abrir. Então, E a questão do certificado a gente manda digital, tá? digital. Tá? Eu encerro aqui a minha participação nesta noite. Estou aberto aqui para um rápido aí, enfim. Às vezes eles têm alguma dúvida. Alguém tem uma Não, dúvida? eu ia Que não seja citar relacionado ao algo. tema também, Não, fica à eu ia vontade. citar algo que aconteceu Oi, comigo. cite. Eu ia Pode comentar. citar. A Lei 866, como já colocado, ela tem uma parte lá que fala da situação onde o órgão pode te solicitar determinadas coisas. E está no... Me ajuda aí, como é que é o termo? Quando você não prevê, quando há o equívoco da sua oferta da proposta. Você colocou. E o que aconteceu comigo? Eu tenho um contrato com a AGU de serviços de Copa, aonde o edital estava determinado que o pacote seriam 6 pacotes de 5 quilos de açúcar mensal. Estava específico no edital, estava no contrato que eu assinei e no primeiro mês de fornecimento eles me pediram 250 quilos. Como é que o edital prevê quanto? 6 quilos, 6 pacotes de 5 quilos, cada E aí, seis no mês pacotes. subsequente, Ele pediu 250, 250. meia tonelada. Aí não fez nem o termo de Aí tipo, que apostilamento. não, tá errado. Isso que eu Aí fomos, sentamos, foi não lá. é isso. Porque na realidade eles deixam você numa situação É o famoso história do virar o canhão. de um pegazinho muito interessante, que ele coloca o seguinte, que as quantidades e as proporções não estão diretamente vinculadas, podem ser mais ou menos. Isso. E aí o que acontece? Aí há um problema interno também da empresa em relação ao seguinte, quando existe essa condição, que você determina lá no seu projeto base, lá de referência, estativos e tudo mais. Mas existindo essa condição na descrição da execução do serviço, então você passa a ter uma obrigatoriedade que lá naquele númerozinho que está lá não está te proporcionando isso. E aí você não questiona ou não coloca
em dúvida essa situação. Ou seja, você tem que entrar com um recurso, com alguma coisa, para que você, olha, essa situação está em choque com o que você está me dizendo aqui na execução. Então você está me pedindo lá 6 pacotes, mas você está dizendo que a quantidade ou a qualidade pode ser mais ou menos dependendo da realidade do órgão. Não está correto. Porque ou você me pede exatamente essa situação, ou você me deixa numa condição complicada, porque eu, inclusive em função da própria competitividade, porque você deixa margem para que eu possa cotar de uma forma e o meu concorrente de outra. Não, eu estou te dando um exemplo que aconteceu comigo. Nós sentamos, o dia. advogado da AGU sentou, o advogado da empresa, o advogado da AGU, ele dizendo que a gente tinha que fornecer os 250 quilos, o advogado da empresa dizendo que não, porque a margem da proporção é 25% para mais ou para menos, ou seja, dentro de uma razoabilidade, você pedir 6, um fardo, e você virar e pedir 250 quilos, meia tonelada, é totalmente desproporcional. Resumindo, a AGU fez, a gente forneceu os 250 quilos. E nós ficamos em tava lá. E veio. Poder do serviço. Exatamente. Vamos lá, olha só, essa questão. não Deixa eu só dar uma observação nessa questão. Veja bem, olha só, esse tipo de problema, infelizmente, ele é comum. Ó, no mundo privado, doutor, desculpa, sabe como é que a gente resolveria? Vou passar uma semana aí e fazer um índice de suficiência de estoque para você. É uma técnica, uma estatística, só fazer o índice suficiente de E a estoque gente tinha. e entrega pro cara. Comprovação, as copeiras que fazem o Mas café, que eles fornecem não o aceitaram. café. Não porque você está lá com a proposta assinada, com o contrato Ser assinado, cooperante dizendo e não ser estatístico dele. entendeu? Então isso aí, ó. Não, Vou levar, você tem uma ideia. se eu fosse você, eu pegar 250 quilos e entregar lá, 250 quilos e entregar na casa dele. Falar, Igual ó, você não sabe fazer agora, conta. mas igual agora, eles sempre Você vai. pediram uma certa quantidade de café. Agora, véspera de férias, recesso, eles duplicaram. Saíram de 80 quilos para 160 Formalizado, quilos. teve que ter um aditivo para isso? Não, mas Não, nada não que é. você. Mas tudo que você vai colocar, eles colocam. A empresa assumiu o compromisso e entendeu? Tem vários, Mas existem vários fundamentos. E se ela não fornecer, Não, ela pode ser Ó, punida se ela não fizer o termo aditivo, que é o termo de apuxar. Mas é a AGU, cara. Mesmo Obrigada. Mesmo assim, mas a empresa só ela vai responder fundamentalmente partista, O cara entendeu? da AGU tá falando isso, Se houver uma começa a denúncia, levar celular pra gravar. pois é, isso. Mesmo que você faça a denúncia, Não, pois é. você faz a denúncia, ela vira vazia em função Eu da disse para pelo chamar. menos o contrato do IFAM. A pessoa fez foi cancelar, virou e falou assim, você não vai colocar? A gente demitiu o funcionário. Ele não ia trabalhar, assinava a folha de conta e recebia. Na hora que a gente demitiu, eu com provação, com comprovante, com e-mail, com carta assinada de próprio punho, Formalizada. eu entrei com a denúncia no Ministério Público, Ministério do Trabalho. Sabe o que o Ministério Público colocou? Faltas de prova, insuficiência, arquiva-se o processo. Mas aí- Contra o superintendente. Aí deixa eu te perguntar, mas aí já é outra situação, né? Que quantas vezes eu já mandei o parecer de forma também ilícita na área da saúde, pro Tribunal de Contas é lá em cima que acontece, simplesmente o que acontece, fez o visto lá, só foi aceito lá e devolveu sem parecer Mas nenhum. assim, isso E é a- muito bonito. né? A gente se empenhar em procurar aprender exatamente. e colocar em prática, saber que a gente está com a lei a nosso favor, que nós estamos certos, não quer dizer que a administração pública vai fazer o que é certo. Nem sempre, né? de compliance. E bom, Quero pro teu lado também. Sim, infelizmente. aí eu fico imaginando, por que será que as obras estão paradas? Né? Não, era eu. Uma lei que Era eu. não contrataria